Vamos falar agora sobre os aliados da equanimidade. Então, ontem foi um dia onde nós problematizamos, né, o tema, buscando trazê-los para essa reflexão do que nos incomoda hoje, o que pode ser mudado, a nossa relação com o apego, com a aversão, os condicionamentos. Então, talvez alguns estejam até um pouco agitados em relação à percepção de quantas coisas eu ainda preciso melhorar, né? Então é importante compreender que nós já estamos no caminho. Então, dentro dessa busca do autoconhecimento, da transformação interna, nós também às vezes nos cobramos demais, né? Então estamos aqui no retiro, aí queremos fazer todas as práticas, queremos dar o nosso melhor. Aí o corpo começa a doer, às vezes eu fico com raiva, fico incomodado. E isso é natural, isso também faz parte do retiro. Então, ontem à noite eu recebi algumas mensagens, né? E é importante então esclarecer isso, que nós não viemos aqui só para relaxar, só para ter momentos de integração e presença. Parte do processo também é encarar o que é difícil, né? Então é importante perceber isso, que a tranquilidade, a paz e a concentração vêm depois de nós nos depararmos com aquilo que é mais difícil. Mas aí depois que nós fazemos esse mergulho, é necessário voltar também, né? Então quando nós visitamos a nossa sombra, aspectos difíceis da nossa personalidade, não devemos também nos prender à necessidade de modificá-los. Eu sou muito agressivo, então tenho que ser completamente tranquilo. Ou tenho que cuidar mais do meu corpo, tenho que aprender essas posturas de yoga. Não é assim, né? Então vamos percebendo o que estamos aprendendo sobre nós, isso é o mais importante. Então nós vamos dar continuidade falando sobre os 3 aliados da equanimidade, que é o desapego, a impermanência e a autorresponsabilidade, ok? Então, o primeiro deles é o desapego. O que significa desapego, né? E aí nós podemos utilizar a analogia de segurar um passarinho na mão. Se eu segurar o passarinho com muita força, apertar, ele provavelmente vai se machucar, né? Ou até morrer. Então, o desapego significa segurar o passarinho, não deixá-lo fugir, mas sem machucá-lo. Então, a palavra desapego não significa abandonar tudo, né? Não ligar mais para os filhos, não estar mais nem aí para o trabalho, não pensar sobre o meu futuro. Mas significa pensar sobre o apego de uma maneira saudável, porque a vida não promete a permanência, né? Então nós podemos e devemos amar os nossos filhos, a nossa família, devemos nos dedicar ao nosso trabalho, às nossas lutas e causas sociais, né? Aquilo que queremos mudar. Mas nós não podemos depender dessas coisas para estarmos felizes, né? Então o desapego é o primeiro aliado da equanimidade. Como nós falamos ontem, começar a ser um pouco mais flexível em relação a como as coisas deveriam ser e dar importância a como elas estão agora. Então, fazendo aquilo que eu posso, né? Pegando um pouco o exemplo que eu dei ontem, né? Que eu sempre tive um problema com a minha autoimagem. A partir do momento que eu aceitei como eu estava, percebi que eu podia melhorar um pouquinho a minha alimentação, fazer um pouco de exercício. E a partir dessa aceitação é que eu fui mudando, né? Tendo uma vida mais saudável. Mas quando nós queremos mudar, logo vem o apego também à mudança. Então nós devemos nos atentar a isso. A busca pela equanimidade traz também o apego aos estados sublimes. Então eu venho aqui no retiro, percebo que a meditação me faz bem, mas ao mesmo tempo surge uma angústia, porque existe uma incongruência entre aquilo que eu vejo que eu posso ser, né, se eu continuar me conhecendo e meditando, e aquilo que eu estou agora. Então é importante nos desapegarmos
da própria equanimidade. Isso é um pensamento profundo. Desapegarmos da necessidade de sermos melhores, de fazermos uma meditação melhor, né? De compreendermos o que está sendo dito aqui. Nós temos que nos desapegar da própria melhora em si, porque aí isso é que torna a mudança possível. Então, quando eu me deparo com o apego e a aversão, eu devo também me desapegar da necessidade de mudar, sabendo que a cada vez que eu reconheço esse apego e investigo, eu já estou modificando o apego. Então, não é necessário uma mudança concreta nos comportamentos. Parar de comer demais, parar de comprar, parar de ser agressivo ou de ter dificuldade na comunicação com a minha filha ou com a minha esposa. É necessário eu aceitar. E aí, nesse desapego, né, aceitando como eu estou, percebendo que eu sou humano e que eu vou errar, é que eu vou sendo mais gentil comigo. E isso faz parte do processo, né? Olha lá, eu errei de novo, mas está tudo bem. Olha eu aqui preso de novo nesses mesmos pensamentos, mas está tudo bem. Então, tirar esse peso de precisar modificar as coisas, certo? E aí, é importante o que eu ressaltei aqui, que desapego não é deixar de amar, é deixar de possuir. Então, como seria nós amarmos as pessoas e as coisas que nós fazemos sem possuí-las, né? Por vontade e cuidado genuíno. Um amor que dá sem receber em troca. Isso é muito importante. Então, eu faço o meu trabalho não esperando reconhecimento ou qualquer outra coisa além do fato de estar sendo genuíno, fazendo por amor, né? Muitos têm um trabalho que não gostam ou estão desempregados. Então também é importante acolher esse momento, né? O que eu posso fazer aos poucos para ir criando as condições para que o trabalho melhore ou porque eu encontre uma nova ocupação. Então, amar sem possuir também se refere às coisas que fazemos, né? Não apenas aos objetos e às pessoas, sabendo que as pessoas vão mudar e os objetos também. Então, o desapego é o primeiro aliado da equanimidade. A cada vez que eu sinto uma emoção muito intensa, eu posso aceitá-la e me desapegar, permitindo que a emoção esteja ali. E aí talvez eu perceba que ela se dissolve naturalmente. Não é necessária essa luta para modificar as emoções ou os estados mentais. O segundo aliado é a impermanência, certo? Então, eu estava até conversando mais cedo com uma colega que pediu para nós conversarmos, que nós já não somos os mesmos, né, de ontem, não somos os mesmos de 1 ano atrás, de 10 anos atrás. O nosso eu criança já não existe, mas de alguma forma algo permanece, que é justamente a nossa consciência. Então eu não sou mais o meu eu criança, só que o que eu aprendi se desdobra hoje. Então a impermanência, ela acontece principalmente no corpo, mas ela também se dá internamente. Só que nós nos identificamos com um eu fixo, porque isso traz segurança. Então, ao mesmo tempo que é importante eu me apegar a aspectos da minha personalidade que são importantes, né, características que eu tenho na vida e que me ajudam a funcionar, é importante notar que eu estou mudando a todo momento. Então haverá dias em que eu estarei muito feliz, de repente pode chegar uma mensagem no WhatsApp que muda tudo. Alguns já devem ter batido o carro, né? Tem vezes que está tudo bem na vida, eu bato o carro. Agora eu estou sem meu carro, vai ter que ir para o conserto, acionar seguro, às vezes eu nem tenho seguro, a outra pessoa não quer pagar. Aí acaba com a minha vida. Então nós não precisamos também agir dessa forma tão desesperada, percebendo que bati o carro. Se eu tenho um carro, eu estou sujeito a que isso aconteça. Então me acalmo, resolvo, né?
Então, transformar os dias bons com presença e os dias ruins também, porque nós estamos a todo momento mudando, né? Nós mesmos já demos esse retiro aqui para 5 pessoas. E aí a mente logo pensava, né? O que a gente fez de errado? Não divulgamos bem. Tem que melhorar isso. Vamos mandar e-mail. Vamos fazer não sei o quê. Tem que gravar um vídeo melhor. Eu não sou um bom professor, né? Então a mente cria milhares de coisas, mas aí fica o ensinamento do nosso professor Regis, né? Nós devemos ensinar para uma pessoa, 2, 50, 150 da mesma forma, né? Porque o que importa é o ensinamento. Então, a impermanência nos mostra que nada permanece por muito tempo, principalmente aquilo que é desagradável. Tem doenças que nos acompanham já há muitos anos, como a fibromialgia ou alguma doença crônica, que talvez nunca cessem, mas eu posso minimizar os danos, né? Lidar melhor com esses sintomas. Tem padrões emocionais meus que talvez eu não consiga mudar, mas eu posso ir compreendendo melhor. Então a impermanência muda tudo. E muda também o nosso sofrimento, né? Se nós formos pensar no sofrimento de uma criança, são coisas teoricamente simples, né? Mas para ela são muito importantes. Depois o sofrimento de um adolescente já muda, né? Já começa a pensar mais a longo prazo, mas são sofrimentos importantes. Na vida adulta já são outros sofrimentos. Na meia-idade surgem outros desafios. E ao final da vida também. Então é importante perceber que cada fase do desenvolvimento vai trazer sofrimento. Às vezes o jovem não tem um emprego, aí quer ter um emprego, quer ter um carro, uma casa. Aí conquista o carro e a casa, mas aí já surgem outros desafios. A saúde começa a piorar. Aí resolve a saúde, aí está começando a se aposentar, precisa agora arrumar outras ocupações, né? Depois já começa a enxergar a morte se aproximando, o que eu fiz da minha vida. Então a impermanência, ela leva tudo. E aí nós podemos construir um futuro de mérito. Essa é a parte mais importante, eu acho, dessa fala agora. Assim como nós temos um lado muito difícil, sombrio e negativo, todos aqui também já fizeram muita coisa boa na vida, né? Então estão em busca da melhora. Acredito que a maioria realiza atos de bondade, de caridade. Então, à medida também que a gente percebe o que a gente já fez de bom pelos outros e por nós, isso também traz mais força para continuar no caminho, né? Caramba, olha como eu era 5 anos atrás, né? Hoje eu ainda sou agitado, mas já melhorei uns 5%, 10%. Nossa, eu mesmo, quando eu tinha 18 anos, acho que se vocês me encontrassem na rua, vocês nem iam me conhecer. Eu era uma pessoa muito diferente, né? E em poucos anos de prática, já modifiquei um pouco alguns aspectos ruins e reforcei os aspectos bons. Então, o nosso professor Regis, ele fala muito sobre a questão dos apegos saudáveis. É importante nós também nos apegarmos àquilo que nós já temos de bom em nós, né? E não só ficar se preocupando com o que eu preciso melhorar, o que eu preciso melhorar, o que eu preciso melhorar. Não. Olha só, eu já sou uma pessoa calma em tais situações, né? Já melhorei um pouco a minha comunicação, já perdoei algumas pessoas, mesmo que não 100%, né? Diariamente eu olho para as pessoas neutras já com um olhar diferente. Sou uma pessoa que dissipa e espalha a bondade por onde passa, seja com um sorriso ou com uma atitude. Então é importante também perceber, como eu estava conversando com a colega mais cedo, que nós já estamos numa condição diferente da maioria dos seres humanos, né? Porque temos um privilégio. Então a maioria dos seres humanos não tem nem tempo para pensar quem eu sou, o que eu fiz da minha vida até agora. Por que será que eu ajo assim? Infelizmente, a maioria está passando fome, sede, não recebeu educação, né? Ou vive em condições de quase escravidão, ou em condições de guerra, em abrigos.
ou com doenças. Tem pessoas que já nascem com uma doença muito grave, né? Então, enquanto nós temos saúde, é importante também percebermos, caramba, eu tenho essa oportunidade, né, de me trabalhar, de me melhorar. Então, enquanto nós temos tempo, nós precisamos aproveitar, porque pode ser que daqui a alguns anos já não tenhamos as mesmas condições, né? Eu mesmo aproveito muito a prática de yoga, que eu sei que daqui a alguns anos, aliás, já não está sendo a mesma coisa, né, de quando eu comecei. Antes eu ficava de cabeça para baixo, fazia 108 saudações ao sol, né, ficava praticando por 4 horas. Hoje eu já não consigo mais, né? Então aproveito muito a cada prática. Caramba, ainda bem que eu ainda consigo, né, me mover, porque eu sei que daqui a pouco isso já vai ficar muito mais limitado. Então nós temos que aproveitar o corpo como ele está agora, né, as emoções como elas estão, percebendo que nós também estamos cultivando um futuro de mais bem-estar. Pode ser que nesse retiro você não perceba, né? Nossa, fui para o retiro, saí, até que foi bom, mas não mudou nada. Talvez você só perceba o resultado desse trabalho daqui a 20 anos, né? 30 anos, 15. Então os resultados também, eles vêm a longo prazo. Existem coisas que nós já vamos colhendo agora, pequenas mudanças, mas o trabalho começa a dar resultados mesmo no final da vida, né? No momento em que nós sentirmos que o corpo já não tem mais a mesma energia, talvez nós possamos pensar, fiz o que eu precisava fazer, né? Cuidei de mim, estou tranquilo. Porque, como eu sempre costumo dizer, a maioria das pessoas encerra a vida em angústia, em arrependimento, né? Com muita raiva e ódio guardado. Então, o que nós estamos fazendo também é, como diz a minha professora Luanda, a cada prática colocando uma moedinha no nosso cofre da longevidade, né? E aí a cada meditação parece que não está fazendo efeito, tem meditação que é horrível, um mosquito pousa, eu fico com ódio, quero desistir do retiro, mas eu permaneço. E aí eu vou botando moedas. Daqui a alguns anos nós vamos olhar para trás e pensar, nossa, olha o tanto que eu já trabalhei por mim, né? E eu acho que essa é a parte mais fundamental. Eu mesmo já fiz muitos retiros, muitas viagens, muitos cursos, né? Já li muitos livros, conheci muitos professores, e hoje eu olho para trás e penso isso. Poxa, que bom, né? Que eu estou no caminho. Ainda não sou uma pessoa tranquila, calma, né? Como eu imagino que eu precise ser um dia, mas estou no caminho, né? Então, por isso que é importante nós também reconhecermos a impermanência do próprio caminho. Não existe lugar a chegar. Eu mesmo já fiquei 1 ano sem meditar, né? Devido às condições, depois voltei. Já pensei em parar de meditar várias vezes, né? Caramba, já estou fazendo isso há tantos anos, não aguento mais. Mas é importante permanecer no caminho e notar que a impermanência se dá na própria prática. Nós não precisamos fazer tudo da melhor maneira, ok? Então, o segundo aliado da equanimidade é a impermanência. Sempre que eu percebo que tudo passa, eu devo aproveitar o que é bom o máximo possível, porque vai passar. E ter resiliência e paciência para esperar o que é negativo passar, porque eu sei que vai passar. Pode ser que demore, mas vai passar. Pergunta ao grupo: qual mudança você ainda está tentando impedir, mesmo sabendo que ela já começou? Então, isso também é um ponto importante. Às vezes nós nos apegamos a um aspecto da nossa personalidade e não queremos deixar ele ir embora, né? Eu já sei que eu não sou mais aquele Marcos, mas às vezes eu ainda continuo indo para aquele lugar. Então é importante refletir sobre isso. Qual mudança eu estou tentando impedir, mesmo sabendo que ela já começou? E tomar essa atitude, né? Às vezes essas mudanças têm que ser feitas de maneira radical. Não existe um momento certo para fazer. Como a Neiva deu o exemplo ontem do relacionamento, né?
que é a da pergunta lá do amor. Aí eu trouxe aqui algo também importante, já me encaminhando para o final, que é o exemplo da vida do Viktor Frankl. Então vou ler aqui para a gente. Viktor Frankl viveu algumas das experiências mais extremas do século XX. Nos campos de concentração, percebeu algo que transformaria toda a sua obra. Quem não sabe, Viktor Frankl é um escritor, poeta. Nem sempre podemos escolher as circunstâncias, mas ainda podemos escolher nossa atitude diante delas. Essa talvez seja uma das definições mais bonitas de liberdade. A equanimidade não depende de controlar o mundo. Ela depende da qualidade da resposta que oferecemos ao mundo. Quando adoecemos, quando envelhecemos, quando perdemos alguém ou quando um projeto fracassa. Fica uma pergunta em aberto: quem eu escolho ser diante disso? Frankl dizia que entre o estímulo e a resposta existe um espaço. E é nesse espaço que mora a nossa liberdade. Então, finalizando essa fala, todos caminham com os próprios passos, né? A partir do momento que a gente se propõe a caminhar com mais bondade, com mais amor e mais compaixão, nós já estamos no caminho. Por isso que a gente fala que não há lugar a chegar. Porque a própria mudança de atitude, de tentar ser uma pessoa mais bondosa, amorosa, compassiva, equânime, já é a própria mudança. Por isso que às vezes aqueles muito racionais vêm para o retiro, né, e ficam pensando, mas e aí, o que eu tenho que mudar? Nada, né? Você já está mudando. Então o que importa é permanecer nesse caminho. A cada busca, a cada livro que a gente lê, a cada meditação. Perceber que aquilo é a mudança em si. E aí as respostas elas vêm naturalmente, certo? E aí eu esqueci de falar sobre o último aliado, que é a responsabilidade. Mas aí eu vou deixar para a minha companheira. É muito importante quando nós trabalhamos com essa ideia. Isso me fascina, né? De que amar, de que sentir, de conectar-se, né? Está muito distante do possuir, né? Como é essa condição de soltar a posse, né? Dessa ideia muito deludida do que é nosso, principalmente em relação às pessoas, né? Por isso que nós trabalhamos tanto com o ciúme, né? Com esse lado todo de posse que muitos relacionamentos e muitas pessoas ainda vivem dentro dessa ideia de medo, de perder, de insegurança, né? E aí elas ficam escravas de si mesmas dentro de seus relacionamentos, sejam quais forem os relacionamentos, né? Então, quanto é importante nós liberarmos esse prender, né? Tem uma fala linda, eu não me lembro exatamente a totalidade dela, mas ela diz assim, entre aspas, amo tudo que, entre aspas, possuo, por isso deixo livre. Caso voltem, sinal, né, de que as conquistei, né? Caso não voltem, jamais eu possuí. Fecha aspas, né? Mais ou menos assim. Então, como é importante nós refletirmos sobre isto. Muitos de nós temos ciúmes, não é? Das nossas relações mais próximas, dos nossos filhos, dos nossos companheiros. Muitos temos ciúme dos nossos amigos e até mesmo das nossas coisas, né? Então, quão é importante também, dentro às vezes da própria família, o ciúme entre primos, entre, né, pessoas próximas. Então, a posse, não é posse, essa ideia falsa do ter, não é? Quanto tudo é empréstimo, né, da natureza.
Tudo chega e tudo vai, todos chegam e todos vão, né? Essa é a beleza. E essa... Sim, não sei. Você está agitado hoje. Hoje eu estou leve, feito uma pluma. E eu estou agitado. Tá. A gente alterna. Por isso que nós nos completamos enquanto professores, né? Muito bom. A autorresponsabilidade, não é? Como é importante nós observarmos isso. Quantas vezes nós tiramos de nós o que de fato nos pertence, né? Essa ideia de trabalhar, essa ideia de evoluir, essa ideia de mudar nossa perspectiva, nossa visão. Mas como nós gostamos de projetar no outro, né? A responsabilidade não é minha. Às vezes a responsabilidade não é culpa, vira culpa do tempo que eu não tenho, culpa do espaço que eu não tenho, não é? Culpa da energia que eu não tenho, culpa da saúde que eu não tenho, culpa de um corpo funcional que de repente eu também não tenho, não é? Culpa do outro que me provoca, que me abandona, que me deixa. Então nós colocamos tudo muito para fora, dedos e dedos e dedos apontados para tantas coisas e tantas pessoas, não é? E nós nos esquecemos de que tudo vem primeiro de dentro. Então, tudo primeiro sou eu comigo. Então, há uma responsabilidade minha, por isso que eu trabalho muito com essa frase, né? Do está tudo bem do jeito que está, para que nós acolhamos, não é? E saibamos lidar. Não é? Como é que eu me conduzo dentro do dia, dentro da minha perspectiva de vida, não é? Como eu me conecto com tudo isso. Não é culpa, se nós olharmos com mais profundidade, a culpa, ela não existe. Nossa mente, nosso superego a cria para que soframos, né, cada vez mais, e a culpa se dá sempre em relação ao que já passou, ao que já aconteceu, ao que já foi falado, sentido, feito. E o tempo não traz de volta para que corrijamos o fluxo, né? Depois. Então, quando nós olhamos e percebemos o que já foi feito, dito, sentido, falado, nós precisamos acolher. Tomar a responsabilidade daquilo é uma coisa, sofrer pela culpa daquilo é outra coisa, né? Então ninguém vai fazer por nós o que compete apenas a nós mesmos. A mudança, não é como se diz sempre por aí, a mudança que nós queremos no mundo, ela deve ser feita primeiro dentro de nós mesmos. Então é muito fácil propagar um monte de fala bonita acerca de tudo isso, né? Mas nós precisamos do exemplo. Nós precisamos de sermos exemplo de tudo aquilo que queremos que o meio, de alguma forma, faça ou nos forneça ou nos mostre, né? E esse pertencimento dentro da autorresponsabilidade é muito, muito profundo e muito belo, porque não depende de ninguém. Isso é que é o bom, né? Quando nós trabalhamos dentro, por exemplo, do consultório com uma pessoa, né? Tem a vida inteira, a história inteira, mas é ela que está sentada ali diante de nós. É ela que está elaborando, trabalhando, né? Se livrando, se libertando de todo o contexto. Então, tudo é feito no uno, não é? Cada eu, aqui há, né, X eus, e cada um, né, tem a sua autorresponsabilidade no processo, seu auto, né, seu entendimento, seu momento, sua prontidão, não é? Por isso que a gente diz tanto, né? Coisas que levam tempo e há coisas que o tempo leva. Então não nos agarremos a nada disso. Assumamos a nossa responsabilidade enquanto estamos neste caminho. E para quem mais se desperta, para quem mais se ilumina,
né? Essa busca, muitas vezes, da iluminação, né? Digamos, dessa chegada nesse ápice, né? Maior de prontidão, depende muito desse caminho. E a iluminação nada mais é do que o encontro comigo, né? Neste lugar, onde eu pertenço, onde eu me sinto parte inteira. Então não há ninguém que venha me complementar. A vida é solitária. Por mais que tenhamos mundos ao nosso redor, pessoas ao nosso redor, a vida é solitária. O existir é solitário, cada um dentro do seu cada um. Ninguém entra no cada um de ninguém. É impossível, porque aí nós vamos querer forçar o outro, controlar o outro, para que o outro mude dentro da minha perspectiva, da minha intenção, do meu desejo, da minha necessidade, da minha precisão. Eu não trabalho com a liberdade. Então é essa a intenção de entendimento. As pessoas, elas estão no nosso caminho, mas elas não são do nosso caminho. Elas estão por um tempo, elas passam, não é? Como tudo que passa. Então vamos observando agora, dentro desse entendimento, qual é, não é, a minha responsabilidade neste caminho que estou trilhando, não é? O que é meu aqui e o que é que eu estou projetando e depositando no outro para satisfazer simplesmente, muitas vezes, o meu egoísmo, o meu narcisismo, a minha ideia de controle, de manipulação, de manutenção de quem quer que seja ou o que quer que seja em nossa vida. Então, esse é o princípio forte da liberdade, né, do espaço. É muito importante. Como disse um poeminha no final do dia de ontem, né? É preciso uma brecha para que a luz se infiltre. É preciso que abramos estas brechas em nós para que a luz, a liberdade, o espaço se infiltre. E também observarmos dentro da nossa autorresponsabilidade, não é? Por vezes, estamos dentro de uma gaiola, como eu sempre gosto de trabalhar, né? The door is wide open. Why do you stay in jail? Então, a porta, muitas vezes, dessa gaiola, desse cárcere, dessa prisão, está escancarada, por vezes, há muito tempo. E nós ficamos ali, sem sequer percebermos que há uma porta, quiçá vê-la aberta. Então, é preciso que abramos dentro de nós essas brechas, para que todo esse entendimento se dê devagarinho. Esse despertar nos é muito caro, muitas vezes, não é? E é muito, como eu já disse, muito é cobrado de quem já sabe que sabe, não é? De quem já tem a consciência internalizada. Então, essas pessoas precisam realmente, né, dentro do entendimento da vida, se perceber e caminhar em outros caminhos. É isso que nos importa agora. Eu gostaria de convidá-los para que nós fechássemos os olhos neste momento, largássemos o que temos em nossas mãos por um instante.